Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Mel Ferraz e hoje vamos conversar sobre Mulheres Extraordinárias, escrito por Charlotte Gordon. Essa aqui é uma biografia dupla falando sobre a vida de duas grandes escritoras desde seu nascimento até a morte delas. Se transformou em uma das coisas que eu mais amei ler na vida, com certeza vai entrar para os favoritos de 2020. Vou apresentá-las aqui para vocês rapidamente para fazer vocês saberem ou lembrarem de quem elas foram, porque elas foram mãe e filha. A mãe, Mary Wollstonecraft, foi uma grande filósofa que escreveu sobre a educação das mulheres em sua época, século XVIII. Ela ficou conhecida sobretudo por sua obra Reivindicação dos Direitos da Mulher, que foi um dos livros que moldaram aí o pensamento feminista. Já sua filha, Mary Shelley, ficou conhecida por ter escrito o classicaço Frankenstein, que eu sei que muitos de vocês já leram ou conhecem. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no Literatura e se ainda não for inscrito, o botão tá aqui embaixo, rapidinho, e assim você apoia o meu trabalho por aqui, disseminando a literatura, e também de compartilhar o canal com seu amigo leitor. Bom, como eu já tinha lido esses dois livros famosos de mãe e filha, eu já tinha uma grande admiração por ambas, mas saiu de uma admiração para uma idolatria mesmo. Algo que eu gostei bastante aqui nessa biografia foi que ela traça um percurso da vida de ambas com um olhar sociológico, expondo atentamente a produção intelectual delas e também a condição socioeconômica delas, que é muito importante, sobretudo em se tratando de uma mulher no século XVIII e também XIX, aí, pegando o tempo da filha. Por conta disso, ficamos sabendo aqui que ambas foram mulheres muito transgressoras para a época delas e que passaram a vida toda lutando contra a submissão da mulher a figuras masculinas. Aliás, o matrimônio enquanto instituição foi um grande aspecto que envolveu vida e obra das duas. Ambas lutaram contra os estigmas sociais da época que partiam do pensamento de que as mulheres elas não tinham capacidade intelectual, de que elas e seus filhos eram propriedade dos homens e que elas serviam única e exclusivamente para servirem os seus maridos. As duas Marys acreditaram na liberdade do amor livre das amarras da instituição do casamento e que elas eram capazes sim de pensarem tanto quanto os homens. Elas encontraram parceiros que possuíam filosofias de vida semelhantes às delas e buscaram ter uma vida de liberdade em todos os sentidos. Claro que elas foram julgadas e punidas pela sociedade por conta disso, sem nem sempre terem tido o apoio desses parceiros que elas escolheram, sofrendo uma série de abusos e abandonos. O que muito se sabe é que a Wollstonecraft, ela morreu por volta de 10 dias depois de ter dado à luz Mary Shelley, que na época era Godwin, porque o seu pai é Godwin, o segundo cara com o qual a Mary Wollstonecraft acabou se envolvendo e tendo uma filha. Portanto, as duas não chegaram a conviver, Mary Shelley não conheceu a sua mãe, mas ela acabou levando para frente os ideais da Wollstonecraft. Ela era grande admiradora, vivia pensando na mãe, enfim. Essa relação entre as duas é muito bonita e nós vemos a ligação a todo momento aqui no andar do livro da biografia dupla. Uma coisa interessante que eu quero aqui destacar e conversar com vocês é o papel da maternidade no livro e na vida delas, porque ambas foram mães, ambas tiveram um relacionamento conturbado com a maternidade e com a função da mulher enquanto mãe na sociedade, porque isso batia de frente muito com as ideologias delas. Wollstonecraft foi mãe, além de Mary Shelley, de Fanny também, que foi a primeira filha dela aí com o jovem Hindley, que acabou abandonando as duas. Mary Shelley conheceu Fanny e convivia com ela até os seus 15, 16 anos, quando fugiu de casa. Mas eu já conto melhor sobre isso pra vocês. Um problema muito grande aqui é que Fanny era uma bastarda, uma filha ilegítima. Apesar de Godwin, o pai da Mary Shelley, ter aceitado a menina como sua filha também, vinda aí de um relacionamento anterior de sua amada Wollstonecraft, ainda assim a Fanny acabou sofrendo socialmente
por ser uma filha ilegítima, não do Godwin. E nisso podemos incluir o seu suicídio, uma das mortes que tanto atormentaram Mary Shelley mais pra frente. E falando de Mary Shelley em termos de maternidade, ela deu à luz, nossa, acho que 4 ou 5 crianças, porém teve a morte de 3 deles, isso, e um aborto. Somente Percy, o penúltimo, é que acabou aí vindo a sobreviver. Perder quase todos os seus filhos de uma maneira muito solitária foi um baque para Mary Shelley, que acabou passando, depois da morte deles, por sucessivas depressões. No caso da Mary Shelley, ela na verdade nasceu Mary Godwin, que é o sobrenome do pai dela, se tornando Mary Shelley com um casamento com o Percy Shelley. Ele, como eu disse, foi um grande filósofo e escritor de sua época e foi um parceiro que ela escolheu para si. Porém, vivendo de acordo com a sua filosofia de vida, sim, ele foi um cara que muito abandonou a Mary em vários sentidos e em vários momentos de sua vida, inclusive em suas gravidezes. Shelley até hoje é considerado um grande poeta. E para falar a verdade, apesar de ter lido Frankenstein, Reivindicação dos Direitos da Mulher, eu nunca li nada do Shelley. A questão é que ele conheceu o pai de Mary Shelley, o Godwin, o último marido da mãe dela, da Wollstonecraft, e ele, sendo um aristocrata, conseguia auxiliar financeiramente o pai da Mary Shelley. Foi aí que os jovens se conheceram e Mary Shelley acabou fugindo com o Percy Shelley. Aos 16 anos, gente, isso era um absurdo para a sociedade. Um escândalo, para dizer o mínimo. E junto deles, fugida também, foi Claire Clairmont, a irmã postiça da Mary Shelley, que já era filha da segunda esposa do Godwin, o pai da Mary Shelley. 2 adolescentes fugindo com um jovem de 21 anos, que naquela época já era mais ou menos conhecido aí, o poeta Shelley. Eles ficaram mal falados pelo resto da vida deles. A Claire acompanhou a Mary durante muito tempo e em alguns momentos, vários deles da vida da Mary Shelley, ela se transformou em um estorbo para a irmã. Invejando-a por ser filha da Wollstonecraft, a famosa filósofa para a época, muito famosa assim, por ter sido dentro de casa a filha preferida do pai Godwin e também, claro, por ser aí a paixão do Shelley. Ela que sim, em alguns momentos aí os biógrafos não conseguem dizer se teve algum caso amoroso também com o Shelley. Mas a grande curiosidade aqui é que a Claire acabou sendo amante e mãe da filha do futuro amigo ali do Shelley e da Mary, que foi o Lord Byron. Para quem não conhece, esse foi um grande escritor da era aí romântica, digamos. Um lord, sim, aristocrata e que fez muito sucesso aí em sua época, posteriormente também até hoje. Ele era um homem bastante mulherengo e super exótico. Em alguns momentos eu até pensei, por que Mary mantinha essa irmã postiça junto dela durante anos e anos a fio, mesmo com a rivalidade que elas nutriam? E depois eu pensei que era um caso de sororidade, porque abandonar uma irmã, uma jovem naquela época, que já tinha fugido, era um caso bastante sério. Uma grande infelicidade na vida de Claire foi ter sido mãe de uma filha do Lord Byron, que acabou abandonando essa filha. Como ele não gostava da Claire, acabou separando a menina da mãe, porque naquela época as crianças eram propriedade dos pais, e abandonando essa criança em um internato. Ela morreu aos 5 anos, enfim, vítima de abandono. Sobre o Lord Byron e também sobre o seu genro, Percy Shelley, a Claire disse em uma carta: sob a influência da doutrina do amor livre e da crença nele, viu os 2 primeiros poetas da Inglaterra transformarem-se em monstros de falsidade, sordidez, crueldade e traição. Sob a influência do amor livre, Lord Byron tornou-se uma fera humana que satisfazia sua sede, infligindo dor a mulheres indefesas que, sob a influência do amor livre, o amaram. Agora, me voltando um pouquinho à vida da Mary Wollstonecraft, mãe da Mary Shelley, aconteceu que ela também teve 2 envolvimentos amorosos bastante dolorosos. O primeiro foi com um estadunidense chamado Inley,
que acabou abandonando-a descaradamente, mesmo depois dela ter tido sua primeira filha, Fanny. Esse episódio foi totalmente desastroso para ela, que tentou por 2 vezes se matar. Mas também o seu segundo envolvimento, que na verdade deu aí um casamento meio que contrariamente às filosofias dela e do Godwin, também foi aí um envolvimento bastante difícil para ela, porque naquela época ela sofreu muitas críticas, ela e ele, por ter sucumbido ao matrimônio, à instituição do casamento, mesmo suas ideias, suas filosofias sendo contrárias a isso. Acendi a luz porque melhora aqui a qualidade do vídeo, mas aqui a biógrafa diz sobre isso o seguinte: como muitos dos ideais que ela e os amigos haviam compartilhado durante a última década, direitos humanos universais, maior igualdade entre ricos e pobres, a derrocada da aristocracia francesa, o sonho de melhorar a vida das mulheres não resultara em nada. Suas reivindicações não haviam mudado o mundo, o que é muito sofrível, assim, de ler, de saber, de entender ao seu redor, no seu contexto. Eu quero contar para vocês sobre uma coisa que eu amei aqui descobrir nesse livro, que foi a permanência da Wollstonecraft quando jovem em Londres e em Paris como uma mulher solteira, escritora, sobrevivendo com o que ela ganhava de seus escritos. O que para a época era algo inimaginável, porque uma mulher não podia escrever, né? As mulheres eram consideradas incapazes de pensar, e muito menos sobreviver, ganhar para conseguir sobreviver. Sobre fazer crítica literária e participar de debates intelectuais, olha que interessante que temos aqui na página 163. Mulheres não deveriam participar de debates sérios como aqueles apoiados pela Analytical Review. Se uma mulher quisesse escrever, tinha de se ater a reflexões religiosas amenas, livros de conselhos reconfortantes, breves homílias ou romances ficcionais. Ela, por certo, não deveria tentar compor análises muito versadas e intricadas da literatura e da política contemporâneas. Tampouco deveria ter opiniões que refutassem as verdades aceitas à época. Como era de se esperar, Mary ignorou tais suposições e logo se atirou ao torre do debate literário usando a pena com violência, tal qual uma faca, criticando os livros de que não gostava com a mesma ferocidade que o faziam seus pares do sexo masculino. As narrativas sentimentais que Johnson, o seu editor, a incumbia de analisar eram lixo, escreveu Mary. Elas reforçavam as ideias perniciosas de que as mulheres precisavam ser salvas pelos homens e de que precisavam que os homens lhe dissessem o que fazer. Não que ela detestasse romances, ela, é claro, escrevera um, mas o que a perturbava eram as fórmulas empregadas por tantas escritoras, donzelas frágeis, belos pretendentes, vestidos de baile esvoaçantes, castelos sinistros e vilões de manto negro envenenavam a mente de nossas moças, dizia ela. Por que a virtude deve ser sempre recompensada com uma carruagem puxada por 6 cavalos? Uma informação muito valiosa que eu tirei daqui, e isso o livro nos coloca muito, né? A interação dela com os intelectuais, escritores, jornalistas, enfim, da época, o que pipoca aqui. Várias personalidades aparecem à torto e à direito aqui no livro, interagindo com a mãe e também com a filha, mas uma informação que eu tirei daqui é que aquele escritor, Walpole, escritor do livro Castelo de Otranto, já resenhei aqui no canal, foi uma resenha negativa porque eu não gostei muito do livro, enfim, esse é considerado o pioneiro aí da literatura gótica. Ele chegou a dizer que Mary Wollstonecraft era uma hiena de anáguas quando ele descobriu a identidade do escritor anônimo da primeira edição de um dos livros que Mary acabou publicando. Ela decidiu publicar com as iniciais para ter aí um gênero neutro, o que já aconteceu muito na literatura, e por ter sido muito bem recebido esse livro, na sua reedição, ela revelou sua identidade, que era uma mulher, e de repente todo mundo começou a criticar o livro. Que curioso isso, não é mesmo? Isso foi em Londres, mas depois da Revolução Francesa, Wollstonecraft foi morar em Paris. E ali, gente, depois de um tempo, ela passou por maus bocados porque se instaurou o período do terror, em que líderes radicais exterminavam qualquer ideia ligada ao antigo regime, inclusive aí qualquer pessoa
que estivesse ligada, ou seja, que fossem então cidadãs de alguma nação que fosse contrária à Revolução, como a Inglaterra. Então, como os estrangeiros ingleses ali. Era o caso da Mary Wollstonecraft. Separei só uma curiosidade aqui para contar para vocês que eu não sabia, porque todo esse momento aqui em que ela esteve lá me fez entender, compreender um pouco melhor tudo o que acontecia ali na cidade de Paris naquela época. Olha só, se o deslocamento pela cidade era difícil, saber as horas e data era ainda mais desafiador. Os líderes revolucionários haviam mudado o relógio e o calendário para que refletissem a nova sociedade que desejavam criar. Isso significava que os nomes franceses para os dias da semana que Mary aprendera, lundi, mardi, agora eram inúteis. As semanas passaram a ter 10 dias, começando com après-midi e terminando com décadi. Ainda havia 12 meses, mas cada mês era dividido em 3 semanas revolucionárias. No fim do ano, que começava no primeiro dia do equinócio de outono, dias extras eram acrescidos para alcançar a duração do ano solar. Ainda mais confuso era o conceito decimal de tempo. O período diurno já não tinha 12 horas. Em vez disso, durava 10 horas longas. Cada hora tinha 100 minutos decimais e cada minuto tinha 100 segundos decimais, o que fazia com que a hora revolucionária tivesse 144 minutos convencionais. Meu Deus, já deu um nó na minha cabeça. Outro acontecimento que aqui é destrinchado com pormenores para nós leitores curiosos é a lenda por trás da concepção de quando grandes histórias aterrorizantes foram concebidas entre jovens em uma noite ali de tédio. Dentre eles, Mary Shelley, que naquela época já vivia há alguns anos com Percy Shelley, já tinha tido a sua primeira filha com ele e estava ali em Genebra durante uma viagem, uma estadia, num país bem distante ali da Inglaterra, com o seu parceiro, com a sua irmã postiça, a Claire, que sempre estava com eles, junto com Lord Byron, que já era amigo deles e tinha levado para lá o seu médico pessoal, Polidori, que acabou se transformando em um escritor também famoso por ter escrito ou concebido naquela época, naquela noite, O Vampiro. Uma obra publicada em 1819 que muito inspirou Bram Stoker a escrever o seu famoso Drácula. Mas também aquela noite é responsável por Mary Shelley ter tido a ideia de Frankenstein, que muito tem a ver com a sua vida de órfã, criada por seu pai e rejeitada por ele depois que fugiu com o Percy Shelley. Cá entre nós, o Byron e o Percy Shelley também tiveram suas ideias, mas enfim, acho que eu posso destacar esses 2 livros aí muito importantes para a história do terror. Foi lendo essa biografia que eu comecei a ter noção da vastidão, tanto da obra da filha quanto da mãe, que vai além de apenas Frankenstein e reivindicações apenas, né? O livro Letters from Sweden é um marco na vida de Mary Wollstonecraft. Eu nunca tinha ouvido falar dele e, sabendo da sua relação com a escrita do livro, que veio com tantas dores pelas quais a Wollstonecraft passou em busca de coisas para o seu amado na época, vamos dizer assim, ela teve que viajar atrás de um devedor dele, surgiu como um relato de viagem em que ela misturava seus relacionamentos amorosos e também reflexões sobre a vida. Isso foi, assim, totalmente diferente para a época, apesar dos homens já estarem acostumados a publicarem relatos de viagem. No caso da Mary Shelley, ela trabalhou em muitos romances. Matilda, vou destacar aqui para vocês porque foi algo que me chocou. Foi um livro que só foi ser publicado quase 1 século e meio depois, em 1959, porque o seu pai, quando ela escreveu e lhe deu o manuscrito, ele guardou, engavetou aquilo, se assim recusando a entregar para um editor para ser publicado, porque continha ali alguns temas muito polêmicos, delicados para a época, como incesto. Agora, conversando um pouquinho com você sobre o filme Mary Shelley, que tem na Netflix, eu acho que vocês já estavam aí com os dedos prontíssimos para comentar aqui embaixo: Mel, você já viu o filme? Sim, eu vi, e acabou sendo uma experiência bem interessante porque ele tem bastante mudanças, vamos dizer assim, em relação
ao que eu li aqui na biografia. Ele acaba focando muito no romance entre o Percy Shelley e a Mary Shelley, deixando um pouquinho de lado o desenvolvimento intelectual dela, que é o que vemos bastante aqui. Como se trata de um filme que foca na vida da Mary Shelley, não temos muito da vida da Wollstonecraft, que é o que acontece aqui meio a meio, né? Por isso as experiências elas foram bastante diferentes para mim, e essa biografia, gente, ela tem um ritmo espetacular, porque um capítulo fala sobre a vida da mãe e o seguinte já fala sobre a vida da filha, intercalando vidas, só que esses capítulos eles vão se cruzar em um determinado momento, porque a vida de uma vai dar na vida da outra. Eu gosto muito da escrita da Charlotte Gordon, a biógrafa aqui, porque ela acaba instigando e cativando o seu leitor. Sim, nós estamos falando de fatos, de histórias, né, verídicas aqui, é um livro de não ficção, mas a todo momento o leitor se sente totalmente imerso aqui, querendo saber o que vai acontecer, porque ela termina os capítulos dando um gancho pro que vai acontecer logo na sequência, te deixando totalmente curioso, sabe? Além disso, essa obra traz referências bibliográficas vastíssimas. E é muito interessante se dar conta de que, mesmo se tratando de vidas de mais de 2 séculos atrás, muito podemos saber porque elas tinham o costume de escrever cartas e diário. Agora eu dou muito mais valor às coisas que registramos, tanto na internet, contextualizando com os dias de hoje, quanto fora dela, né? Gente, essa biografia é muito valiosa para mim, primeiro porque eu passei de admiradora a fã confessa da vida e obra de ambas essas Marys maravilhosas, e segundo porque tivemos o infortúnio de Godwin, o pai de Mary Shelley, quando Wollstonecraft morreu, ele ter escrito logo na sequência da morte da esposa uma biografia sobre ela que foi muito superficial e focava na vida amorosa e pessoal dela. E essa biografia acabou baseando muitas leituras e estudos futuros da obra da Wollstonecraft. Então, isso é uma infelicidade, e ter uma obra como essa em mãos, ter a possibilidade de ler e entrar em contato com isso, pra mim é muito valioso. Enfim, eu gostei muito dessa experiência, meu Deus, se tornou um xodozinho, e eu tô aqui muito empolgada criando esse vídeo pra vocês, porque é realmente um prazer trabalhar com uma obra como essa e poder apresentá-la para vocês. Nesse momento do vídeo eu quero agradecer aos madrinhos, que são os apoiadores aqui do Literatura e Si, que incentivam cada vez mais o meu trabalho e vídeos como esse. Muito obrigada pela existência de vocês, madrinhos. Muito obrigada a todos que estão aqui me assistindo. Não se esqueça de conferir o link para a compra desse livro aqui no box de descrição que eu vou deixar para vocês. Confiram lá, porque realmente essa leitura vale a pena, gente. É um prazer poder indicá-la para vocês. A gente vai se falando então. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!